Mas não é só com a China e Estados Unidos que o Brasil precisa negociar. Num sinal para a União Europeia, o governo brasileiro sancionou nesta sexta-feira a lei que proíbe a produção e a venda de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. Essa medida atinge em cheio o foie gras, produzido a partir do fígado de patos e gansos, animais que são submetidos a um tipo de processo bastante duro, bastante pesado. O tema é alvo de debate em diversos países e a Isadora Camargo, âncora do AgroNews, está aqui no nosso estúdio para trazer outros detalhes. Ou seja, Isadora, boa noite antes de mais nada. Não é apenas uma questão de não maltratar os bichinhos, vai além disso. Vai além disso, Márcio. Eu vou pegar o gancho, você estava falando da China. Qual que é o recado que o Brasil quer dar nisso? E é um recado nas entrelinhas, como conversei com alguns advogados de comércio exterior, que não é só o foie gras, mas a gente está falando de bem-estar animal. Isso conversa diretamente com uma lei que está em vigência na Europa, que é o EUDR para o Brasil. É a lei antidesmatamento, que tem uma série de cobranças como rastreabilidade, também certificação das carnes bovinas, de aves e suínos, e aí aves encaixa aí, patos e gansos, que estejam sob condições de bem-estar animal e também condições de tratamento e produção que não envolvam nenhum tipo de problema forçado dentro da granja ou dos ambientes ali onde estão esses animais. Nesse ponto, a explicação é que não é um recado para agora, não tem no documento, inclusive da lei, não tem nada escrito indicando a União Europeia. Mas, como o foie gras é um patrimônio gastronômico, por exemplo, da França, que é o país que mais produz foie gras, o Brasil ainda é bem pequenininho nessa produção. Nesse sentido, é uma forma do Brasil ir documentando sinalizações de que tem uma vigilância, inclusive para bem-estar animal, para que esse tipo de produção não cresça, especialmente agora que o foie gras pode ser produzido aqui no Brasil e ter um crescimento, porque é uma cultura agropecuária que vale a pena do ponto de vista do dinheiro. Porque uma curiosidade que no Brasil, o foie gras, o quilo, pode chegar a R$5.000. Isso é rentável, principalmente, para quem está investindo nesse negócio. Então tem essa sinalização indireta que vai sendo documentada nesses tantos outros sinais que o Brasil tem tentado flertar com a União Europeia nessa relação bilateral de enviar e exportar mais produtos. E o foie gras, claro, Márcio, é uma iguaria, mas cheia de polêmicas. Essa polêmica hoje, ela retoma a curiosidade das pessoas. Hoje, por exemplo, na internet, nas pesquisas, a gente viu uma tendência muito grande das pessoas perguntando o que é foie gras para os servidores de pesquisa. E esse aumento se dá porque existe essa curiosidade dessa iguaria que estão na alta gastronomia, nos hotéis, que custa caro para consumir. Então tem uma situação ali que, claro, pode despertar esse interesse. E só explicar rapidamente a questão dos maus tratos, é que quando estiver chegando perto do abate, ou do pato, ou do ganso, existe uma alimentação forçada para o bicho crescer e para o fígado crescer também e render mais o patê, render mais ali o foie gras. É isso. É uma curiosidade também desse processo, que ele é um processo feito com tubos, ele é bastante difícil de explicar, porque ele gera um certo asco, porque ele força, o próprio nome foie gras é uma tradução do francês de foie, né, gorduroso, forçado, e isso já é histórico na produção. Então é um cânula que leva o alimento de forma forçosa até o esôfago e o estômago dos animais. Mas a Espanha, a França já estão indicando que é possível produzir o foie gras sem essa forma forçosa, que tem um nome técnico de garbage, um nome garboso. E já tem feito algumas atividades, alguns testes para mostrar que dá para ter um foie gras. Vou aqui abrir um parênteses, que seria um foie gras vegetariano. O nosso produtor Nicolas Damasio comentava comigo hoje, claro que não é este o nome, mas é um jeito de conseguir produzir ou em laboratório o foie gras, ou tentar ter uma alimentação animal focada em práticas de bem-estar. Inclusive, a gente tem uma sonora, conversamos hoje com a Maria Fernanda Martim, que é gerente de uma associação, uma entidade que corresponde
as entidades de animais, de aves, que têm alimentação forçada. Ela é gerente de bem-estar da Alianima, é o nome da entidade. E ela destacou que esses estudos que eu citava existem para tentar uma produção de foie gras sem alimentação forçada. Queria que você ouvisse comigo para a gente ver o que ela conta de novidade. Embora a maioria ainda seja de tecnologias e métodos em desenvolvimento, essas diferentes iniciativas já mostram que a alimentação forçada, ainda bem, não é a única possibilidade para se produzir um produto comparável ao foie gras. Uma das experiências mais conhecidas e uma das mais antigas acontece na Espanha. Alguns produtores aproveitam o comportamento natural das aves aquáticas migratórias, como os patos e os gansos, que antes da migração aumentam naturalmente o consumo de alimentos para acumular reservas energéticas e aguentar a longa viagem. Nesse sistema, as aves são criadas em liberdade e têm acesso a uma alimentação altamente calórica com frutas e sementes, sem a necessidade da introdução de tubos no esôfago, como acontece na produção convencional. Bom, fica claro que a posição brasileira é a que está acontecendo em diversos países do mundo, de evitar os maus tratos aos animais, particularmente o pato e ganso, para a gente não ter a custa do bem-estar desses bichos, o prato maravilhoso lá para a gente. Respeito aos animais. Exatamente. Inclusive incentivar que os produtores possam ter esse tipo de alternativa como exemplo e praticar aqui. Mais um flerte com a Europa, Márcio. Espetacular. Isadora Camargo nos ajudando hoje a entender as notícias do agro. Obrigado, Isa. Boa noite. Boa noite.